Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 38ª edição da 5ª temporada do programa OAB TV. Sou Gustavo Coraini e hoje tenho imensa satisfação de receber aqui a nossa querida representante do saber jurídico esportista aqui de Marília. Ela é mestre, eu acredito que ainda não me atualizei, que fomos conversando aqui, mas eu acho que já defendeu o doutoramento. Ainda não, doutoranda. Mas o doutorado ainda, ela já vai defender o doutorado, tudo na área esportiva. É a nossa querida doutora Márcia, lá do Hospital Universitário da Unimar. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde a todos, muito obrigada, Gustavo, pelo convite, sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bom, a doutora, como é sempre chamada aqui, quando tem esse assunto que é da área esportiva, no direito esportivo principalmente, né? Que senão ela vinha no programa do Neuri, né? Sim. Bom, eu tenho visto direto na televisão e é algo que eu pergunto, não é todo mundo que sabe o que é isso mesmo. Eu acho que o pessoal da área esportiva não sabe o que é da área jornalística. Isso daí tem muita gente que você não sabe o que ele está dizendo, ele cita algo e não sabe o que é. Então, doutora, tem duas coisas que estão chamando a atenção aí, é o direito de imagem e o direito de arena. Eu queria que a senhora fizesse, assim, no âmbito genérico, dar uma explanada em tudo isso daí para a gente. Por favor, fique à vontade. Ok, obrigada, Gustavo. Então vejam, nós temos dentro do direito desportivo e da nossa Lei Geral sobre os Desportos, que é a Lei Pelé, essa previsão do pagamento de direito de arena, não é? O direito de arena, ele decorre aí do direito de imagem, mas ele tem essa característica coletiva, né? Nós falamos em direito de arena, que seria valores que as empresas de televisão, não é? As emissoras pagam para os clubes em razão da transmissão dos campeonatos. Deste valor, conforme a Lei Pelé, que é a nossa Lei Geral sobre o Desporto, 5% já foi valor maior, já foi 20%, houve uma redução em 2011. Quando também essa verba deixou de ter uma natureza salarial e passou a ter uma natureza indenizatória, 5% então deste valor deve ser repassado pelas emissoras diretamente aos sindicatos dos atletas de futebol, né? Inclusive aqueles que estão no banco também, que podem ingressar na partida ou não, eles têm esse direito. O direito de imagem, né, decorre, é um direito personalíssimo, decorre do nosso próprio texto constitucional. E esse direito de imagem, ele pode ser contratado, não é? Entre o atleta, é um contrato então individual, feito entre o atleta e o seu clube de futebol. O que nós não podemos, e aí que termina por caracterizar uma fraude, doutor Gustavo, que é muito debatida perante a Justiça do Trabalho, quando as pessoas, quando os atletas, não é? A título de salário, acabam recebendo um valor pequeno. Então, eu queria até fazer um break aqui, que quando a doutora falou em verbo indenizatório e não salarial, eu falei, opa, tem mais um aspecto aí importante que eu ia perguntar no transcorrer. Mas continua, doutora. Isso no sentido do direito de arena. Ele não tendo natureza salarial, com essa redução e com essa mudança, ele é uma verba indenizatória que não reflete nas outras, direito de arena. Por exemplo, ela não recebe todo mês isso, não é salário? Isso? Sim, na verdade, no que diz respeito à natureza e não à forma de pagamento exatamente, né? Porque é uma verba, ela é coletiva, ela é paga então pela emissora. Imaginar uma rede de TV que compra o direito de transmissão do campeonato e vai repassar então esses valores para o clube. 5%, por força do decreto regulamentador da Lei Pelé, é repassado diretamente ao sindicato dos atletas para que eles façam um rateio em partes iguais aos próprios atletas. A gente tem até um projeto de lei tramitando, porque é tudo muito confuso, essa sua dúvida, que até também eu tenho, se isso é feito pagamento mensal, o projeto... Porque fica parecendo aquele direito autoral que a gente ouve, que recolhe das músicas e tal, mas eu acho que o ECAD é que sabe como é que paga, ninguém mais, né? Esse projeto de lei tem justamente esse objetivo, não é? Que as entidades de prática, os clubes, devessem, de acordo com o projeto, deveriam publicar em sites, né, da internet
o rol dos atletas que participaram de cada evento, de cada partida, para deixar mais claro o pagamento que deve ser feito, não é? Mas assim, com esse pagamento, esse direito de arena para os atletas, nós não temos muito problema. E o direito de imagem seria então esse direito, esse contrato que pode ser feito. A gente sabe que alguns atletas, eles acabam tendo a sua imagem, a sua exposição mais valiosa que até do próprio clube. Não são todos, mas acontece com muitos. E eles podem então firmar contratos com o próprio clube onde eles trabalham, para que quando eles estejam em qualquer situação, né, veiculando a sua imagem, quando o clube tem atrelado a sua ideia, né, a sua imagem àquela agremiação que ele defende, ele pode fazer um contrato aí então para receber por isso, porque a sua imagem vai estar sendo utilizada com essa finalidade econômica. Então esse contrato ele é lícito, ele é feito entre os atletas e as suas agremiações, e está aí então a distinção do direito de arena. O direito de arena ele é coletivo, ele tem a ver com o espetáculo, e ele vai ser rateado então, esse 5% que é destinado aos atletas, rateado entre todos aqueles que participam da partida. Mas a grande questão aqui, doutor Gustavo, são os árbitros, não, peraí, deixa eu perguntar antes para a senhora. Não, a senhora já está correndo no fim do programa, não. É que eu vim aqui fazer a defesa dele. Eu sei, eu também concordo com você. Nós vamos falar depois da aspiração dos árbitros, mas eu queria deixar claro essa parte do direito de imagem. Me ocorreu também que, quando a gente ouve as histórias das negociações, eu vou fazer uma pergunta que não está no roteiro, né? Vamos ver se eu consigo responder. Problema aqui com o entrevistado. Então, não que tenha roteiro, mas isso é algo que foi aparecendo e me chamou a atenção, e eu tenho certeza que a doutora vai poder esclarecer para a gente. Eu tenho fé na sabedoria da doutora. Eu me lembrei que na época que vai haver a transferência de um jogador para um time para outro tal, tem várias negociações. Me ocorreu agora, imagina o jogador que tem um certo contrato com a Nike, vamos dizer, e de repente ele vai para um time de futebol que o contrato ali é com a Adidas, o time tem um contrato com a Adidas. Uma situação dessa deve ser até impeditiva de contrato, deve ter ruptura de um lado, porque a Nike não vai gostar de ver o dela associada com a Adidas, lá traz a camiseta, né? Exato, o que a gente precisa compreender, assim, que essas contratações que o atleta faz no sentido da imagem dele são contratos à parte do próprio contrato de trabalho. O contrato de trabalho desportivo, ele tem as suas características, as suas peculiaridades, ele precisa ser registrado, né, na federação, na confederação, para que o atleta possa ter condição de jogo. Então, a gente precisa separar essas questões. Obviamente que numa negociação de transferência, tudo isso deve de ser analisado. Como você mesmo disse, se ele tem algum contrato vigente, ele precisa saber quais são as implicações das eventuais rescisões, não é? Nós sabemos que os patrocinadores não vão, obviamente, aceitar isso. Aliás, Gustavo, não estava bem dentro da nossa programação de assunto, mas o que eu li recentemente, dentro desse contexto aí de investigações na FIFA, que há uma pressão muito grande dos patrocinadores, dos investidores, porque eles não aceitam, para a gente ter uma ideia da força dessa questão do marketing no meio esportivo, que eles estão fazendo, não aceitando a vinculação de suas marcas a uma entidade que não demonstra mais tanta lisura nos seus procedimentos. Então, todo esse processo dessas denúncias todas envolvendo dirigentes, presidentes da FIFA, tem sido bastante negativo para a entidade, para o próprio futebol mundial. Tanto é que a própria FIFA e as suas comissões de ética têm atuado bastante. Até recentemente houve o banimento, olha que coisa, Gustavo, uma pena de banimento. É igual pena de morte. Justo, é quase igual a pena de morte, porque essa pessoa não vai mais trabalhar. Obviamente que ele ainda pode... Morte profissional, né? Exato. Ele ainda pode fazer um recurso para o Tribunal Arbitral do Esporte. Não, mas já está queimado. Mas dificilmente vai reverter isso. Nunca mais vai poder trabalhar, pelo menos com o futebol reconhecido, porque aquilo que a FIFA não reconhece, no mundo do futebol não existe, não é? Bom, a FIFA também está caminhando para uma situação de fim de percurso, não tem... Eu penso que nós chegamos num momento que o mundo todo, né, as coisas elas se tornam públicas e essa transparência acaba sendo exigida de tudo. Muitas coisas aconteciam e a gente sequer ficava sabendo. Então, nós estamos vivendo em tempos de revolução da informação. As notícias chegam e as providências quem cobra é a própria sociedade. E se a sociedade não tem essa força, o mercado tem.
E no caso da FIFA, esses patrocinadores vão sim conseguir impor que seja feita uma varredura nessas questões, uma investigação séria, porque eles não vão admitir permanecer com as suas marcas atreladas a esses produtos FIFA, Copa do Mundo, enfim, sem esse respaldo, sem essa certeza de que estão ligando os seus nomes, as suas marcas a alguma coisa realmente sólida, séria, não é? Enfim, é bem séria a questão. Bom, então é até impressionante esse tipo de assunto, porque o futebol é um assunto popular e que a gente sempre, desde garoto, desde muito tempo, desde os anos 50 e tal, quando começou essa organização, 1930, as primeiras Copas e tal, a gente sempre levou o futebol como igual a escola de samba, e a gente como jogo, a próxima coisa que vai ficar, que é popular e vai acabar ter aspecto no direito civil, vai ser o jogo do bicho, porque o futebol, escola de samba, são organizações que ninguém sabe direito como é que funciona, como é, quem que ganha dinheiro com aquilo. É uma caixa preta que vem sendo desenvolvida e agora passa a ser normalizada pela lei, sabe? Então, muito importante. Acabou a informalidade disso, certo? E a gente acaba vendo, quem é do direito, acaba vendo com grande interesse esses assuntos, porque na área do direito, não sei se é um traço comum, mas todo advogado gosta de estudar a lei, de ver como a lei se ajusta à sociedade. É uma coisa muito bonita isso, a gente perceber como o direito tem uma confusão, mesmo quando não existe nada, ele chega e, baseado na história, nos seus fundamentos, ele acaba dando um ajuste para aquela situação, não é verdade? Gustavo, perfeita a sua colocação nesse momento, porque nós, os estudiosos do direito desportivo, estamos assim nessa luta mesmo, que o direito desportivo tenha o seu reconhecimento enquanto ramo autônomo da ciência jurídica. Nós tivemos, eu acho que pela primeira vez, na segunda etapa da prova da OAB, uma questão relativa à justiça desportiva. O que as pessoas desconhecem e confundem muito, doutor Gustavo, é tratar o direito desportivo como se fosse falar de futebol, bater papo de futebol, como é que foi a rodada do fim de semana. E não é nada disso. O direito desportivo decorre do texto constitucional, ele tem a sua base constitucional e N ramificações, um ramo muito precioso e rico para ser estudado. Imagina, então, marketing, regras mesmo, ascensão, descensão no campeonato, em todos no os próprio sentidos. tribunal. Você pode estudar o direito esportivo com enfoque fiscal, tributário, o direito esportivo com enfoque civil, trabalhista, penal e constitucional, que é o que eu me dedico. Então, é um ramo muito fértil e para nossa alegria, a Ordem dos Advogados exigiu no seu último exame uma questão, embora tenha sido uma única questão, esse fato foi muito comemorado por nós, jusdesportivistas, não é? E, então, assim, muito importante que você colocou. Como chama a classe, doutora? Os jusdesportivistas. Muito bem. Então, assim, o direito esportivo carece desse reconhecimento. A gente trabalha muito por desenvolver eventos científicos, com exposição de trabalhos, porque o objetivo é esse, é o reconhecimento e quem sabe um dia a gente ter aí nas grades das universidades. Nós temos a PUC São Paulo, que inovou de maneira inédita, trouxe o primeiro curso de mestrado em Direito Desportivo do país. Nós só temos mais outras, até especialização, né, em nível de pós-graduação e especialização, mas já é um caminho. Então, a vinda a esse programa, poder sempre falar um pouquinho sobre isso, a gente agradece demais, porque é uma oportunidade preciosa de difundir esse ramo do direito apaixonante, assim como o próprio futebol. E como você falou, o futebol não nasceu negócio, não é? E decorre do nosso texto constitucional que o desporto é um direito de cada um. Então não adianta as pessoas, a FIFA achar, ou a CBF achar que está lidando com qualquer coisa, com um negócio que eles é só quem sabem, que define, que decide. Uma máfia. Não, nós estamos falando de um direito humano, social, que é a apreciação do desporto. Então eles nos devem todos muita satisfação. Não, eles devem dano moral muitas vezes à sociedade por conta das coisas que acontecem no futebol, por conta desse descalabro todo de escolher jogadores que o brasileiro não tem nem contato, nem sabe quem é. Não temos mais
mais essa identidade, não é? Exato, em vez de escolher aquele. Vem a Copa no Brasil, a gente não se empolga porque aqueles jogadores que estão ali, tem um ou outro que é daqui, nem do time, e do nenhum é do Corinthians. Muitas vezes a gente. E não levar um jogador do Corinthians é um absurdo, exatamente. Bom, mas é isso que é o contexto maior. A senhora falou que agradece quando vem aqui, que é isso, é uma delícia quando o nosso programa consegue atingir não só os advogados, porque o programa, se for ver mesmo, é mais de um advogado, por exemplo, assiste, ouve um comentário seu e desperta aquele interesse, ele acaba gostando também. Mas na nossa audiência também eu fico muito feliz, tem aquelas pessoas que são leigas no assunto do direito e que gostam de ter um parâmetro para analisar a vida, porque a gente busca trazer sempre aqui assuntos do dia a dia. Eu queria mandar um abraço para minha querida audiência, na pessoa da dona Terezinha, que trabalha lá na CAASP. Ontem eu fui na farmácia da CAASP lá, e a funcionária lá, a funcionária da CAASP, não da farmácia, mas a funcionária da CAASP, eu assisto seu programa, eu gosto muito e tal, e aquilo me encheu de uma alegria porque a gente, sabe, é o que a gente busca mesmo, tentar de alguma maneira, trazendo a senhora aqui, a doutora aqui, enaltecer o direito e fazer um link com a sociedade, que eu queria mandar esse abraço para a Terezinha, então, e também lá para o senhor Silvio Mazzari, que, senhor Silvio, hoje não está os nomes aqui embaixo, porque eu esqueci de mandar antes, senão ia estar o nome, foi uma sugestão do senhor Silvio também, que é encanador, sabe? Eu fico muito feliz. Você também, telespectador, pode entrar em contato conosco pelo telefone que aparece aí embaixo, para qualquer dúvida, qualquer parte, vai ser um prazer. Lembrando que o nosso programa é gravado hoje, ao vivo, na quarta-feira, e transmitido também na quarta-feira, às 3 da tarde. E nós passamos ainda na quinta, na sexta, no sábado e domingo, especialmente no horário das 7 horas da noite, 19 horas, logo depois que acaba o futebol, certo? Tem o Silvio, tem o cara lá da Band e tal, mas um pouquinho mais você tem meia horinha para assistir o nosso programa. Eu fico muito feliz da audiência de todos e trouxe a doutora aqui, porque a doutora, quando eu sugeri para ela os assuntos esportivos, eu já fui lá no popular. Eu queria que ela comentasse a bola na mão do pênalti, lá do São Paulo, se aquilo está certo, está errado. Eu sempre acho que está certo, regra é regra, tem que ser seguida. E a beleza da malandragem que dá o charme do futebol, justamente. Mas ela tem um assunto que é do interesse, que ela acha relevante mesmo, que ela acha importante, que é o direito dos árbitros usufruírem dos mesmos direitos que os outros participantes que estão ali na arena, né? E na imagem de todo mundo. Então, doutora, qual que é o pleito dos árbitros? Então, os árbitros, eles não têm, segundo, né, os parâmetros da Lei Geral de Desportos vigente, a Lei Pelé, esse direito a participar dessa verba chamada de direito de arena. Na medida provisória, que depois se converteu na chamada Lei do Profut, havia essa previsão, que 0,5% desses valores arrecadados, então, aí, que as emissoras de TV devem, que fossem destinados aos árbitros. Porque, vejam, a defesa, né, feita especialmente pela Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, a ANAF, é de que eles participam do espetáculo, eles têm também a sua imagem explorada, né? Os comentaristas falam dele, e às vezes eu discuto com alguns colegas da área justiça e eles dizem, mas o árbitro não deve aparecer, quando ele aparece é porque ele está fazendo alguma coisa errada. E eu vejo que não, inclusive a gente tem aqui na nossa cidade um árbitro assistente dos quadros da FIFA. É mesmo, doutora? Sim, o Emerson Carvalho é um orgulho da nossa cidade, ele é árbitro FIFA, me lembro quando ele começou árbitro da Federação Paulista, depois eles vão, né, é como se fosse uma promoção mesmo, eles passam por testes físicos rigorosíssimos e de perfeição técnica mesmo, conhecimento das regras. Ele entrou para os quadros da CBF e hoje ele é um árbitro FIFA, então um árbitro da nossa cidade, um árbitro assistente, o famoso bandeirinha, não é? Deve ganhar uma fortuna, ele né? Ele participou da Copa, é aí que está a questão, né? Não deve ganhar uma fortuna, quer dizer, o cara participou dos campeonatos, começou lá nos campeonatos de base, né, tal, fez um monte de curso, às vezes as expensas dele, se deslocou, porque não deve ter curso aqui em Marília, o curso deve ser tudo em São Paulo, em Brasília, Rio de Janeiro.
foi lá, fez um monte de curso, dedicou a vida a isso, como você se dedica quem tem um carro, porque ele não deve ser a profissão dele. E não pode ser, esse é o grande problema, os árbitros precisam ter uma outra profissão. Então, num âmbito totalmente profissional, o árbitro ele não pode ser profissional. Ele não pode ser. Na verdade, todos têm que ter uma outra ocupação, não é? Como dissesse assim, você não pode viver da arbitragem. Por que não a profissionalização? Imagine, quando um atleta tem uma fratura, quando ele se machuca, ele tem todo o respaldo de um clube por trás, não é? E nem sempre as federações, a confederação vai oferecer esse apoio para o árbitro. Além de xingarem ele de tudo que ele xinga. Exatamente. Agora basta a gente fazer uma pergunta simples. Não existe jogo sem regra. E quem é a lei dentro do campo? Quem é que diz o que está errado e o que está certo? Quem é que impõe as regras do jogo? Sendo julgado posteriormente porque ele não tinha uma fita métrica na hora, exato, certo? Doutor Gustavo. Imaginem vocês em que fração de segundos ele precisa decidir. É muito fácil você sentado no ar-condicionado. Não, depois passar a voltar 3 vezes. Vendo as imagens 500 vezes ali, volta, congela. Não, estava assim impedido, errou feio o Beltrano de tal. Além de dizer isso, coloca os torcedores contra essa figura. Não, o cara tem que ter uma autoestima violenta, sabe? Instiga essa violência. Eu sou bem crítica com relação a isso, doutor Gustavo. Acho que a imprensa, especialmente a que se dedica, né, à transmissão dos jogos, precisava ter esse cuidado, que muitas vezes os comentários deles instigam a violência, seja falando do árbitro, seja falando de um clube em relação ao outro. Então, assim, é preciso ter responsabilidade, você está lidando com uma paixão nacional, não é? E que mexendo com isso, você vai estar, de repente, propiciando esses episódios. Que alguém vai morrer, vai lá matar ele. Exatamente. Eu sou amiga do Emerson, ele é um orgulho realmente para a nossa cidade. Às vezes a gente conversa e eu tenho outros amigos árbitros, ex-árbitros, que relatam essa dificuldade, não é? Você passa até a ter a sua vida social um tanto limitada. Você vai na padaria comprar um pão lá, na fila do caixa já tem um para... Então, assim, ele é uma pessoa super querida, mas ele não tem página em rede social para evitar esse assédio, que nem sempre é um assédio bom no sentido de homenagear ou prestigiar, é para perseguir mesmo. Bom, então, mas assim, que a gente entra na conversa, que é tão agradável conversar de futebol e com a doutora também, que a gente acaba perdendo o tempo. Mas então, perdendo o tempo no sentido do nosso tempo que está passando e vai estar chegando no nosso limite, que é de meia horinha só, mas não enche ninguém por causa disso, né? É um aperitivo. Doutora, como que os árbitros estão caminhando nisso e qual a perspectiva deles usufruírem desse mesmo direito da arena e da imagem, porque de salário, de vida profissional ainda demora, né? Na verdade, o direito de arena, ele decorre, né, desse direito de imagem, ele apenas é coletivo. Infelizmente, o caminho dos árbitros ainda é bastante árduo. Essa parte da MP que tratava desse direito foi vetada, inclusive eles fizeram toda uma campanha, vocês devem ter observado em alguns jogos, eles usando tarjas pretas no braço, em protesto, chegaram a ameaçar fazer algum tipo de greve, mas o regulamento geral das competições não admitiria isso, é óbvio, não tem previsão de que as partidas não aconteçam porque a arbitragem não está presente, eles dariam um jeito de fazer com que acontecesse de toda forma. E eles então estão pensando em outros caminhos, tentar fazer uma participação num projeto de lei que há, visando os próprios atletas que já têm esse direito, mas de que houvesse uma exposição clara de quem são os participantes de cada partida, para poder fazer esse rateio de uma forma mais clara. Eles participariam desse projeto na tentativa de estender esse direito aos árbitros. Agora mesmo em outubro, a ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, levou até a presidência da CBF uma carta com alguns pedidos, dentre eles o estabelecimento, né, desse pagamento. Para a gente ter uma ideia, quando a gente vê lá nas roupas, nos uniformes dos árbitros, aqueles patrocínios, eles não recebem nada por exibir aquelas marcas. Eles carregam o nome dos outros de graça. Exato. Então, assim, é uma classe que tem todo o meu respeito, toda a minha admiração e toda a minha luta enquanto jurista. Sugeri esse tema ao doutor Gustavo porque entendo que realmente eles merecem esse nosso olhar. Não, a isonomia é base na Constituição, né? A sua área, se eu não me engano, é constitucional. Exatamente. Né? Então a isonomia, o direito que cada um tem de ter usufruir do mesmo que aquele que está no seu mesmo patamar profissional, básico na nossa Constituição, não é isso, doutor? Exato.
O que eu soube também, não tenho atualização do andamento, mas houve interposição de uma ação em Pernambuco por essa associação. Não acredito que tenham obtido liminar, mas eles queriam proibir, já que eles não recebem nada pela exposição da imagem, que as emissoras fossem proibidas de filmá-los. Agora, vocês conseguem imaginar o jogo de futebol sem aquela cena clássica, né, dos atletas enfileirados e a arbitragem ali, ou mesmo durante o jogo, como é que não vai haver essa exposição da imagem deles? Me surpreende porque os árbitros têm a mesma idade do futebol amador, vamos dizer, depois, não estou falando do futebol dos menininhos na rua, mas a partir do momento que eu coloco casados contra solteiros ali para jogar, os caras elegem alguém, o avô para ser o árbitro. Né? Em Roma, antes de Cristo, a gente tem notícia da existência de árbitros comandando as partidas que eram assim muito rústicas e talvez uma semelhança. Não, o futebol, pelo que eu andei também, não pesquisando, mas a gente acaba lendo alguma coisa. No Japão tem uma corruptela de futebol, antigo também, aí tem os maias aqui, então jogar com uma cabeça de inimigo ou com uma bexiga de porco, sempre foi um jogo natural, né? Aparentemente, né? Eu até falei disso na minha obra, né, no meu livro, eu trato dessa história muito rica e bonita do futebol e a presença dos árbitros lá desde sempre, porque a questão é simples, não dá para brincar sem regra, não tem jogo se não tiver regra, e se não tiver quem zele pelo respeito a essas regras, não tem brincadeira, não tem jogo, não tem campeonato, não tem nada. Então, eu acho que já passou da hora de que essas pessoas, esses sujeitos do fato desportivo tenham essas vítimas, esses sofredores. Sim, não importa o jogo, quem está ganhando, não importa quem ganhou, não importa quem empatou. Exatamente. Ninguém gostou da atuação do árbitro. E outra, quantos programas de TV se sustentam em cima de comentar a atuação deles? Então, não, é só isso o programa. Se for mostrar o gol, é o que os programas normalmente de domingo fazem no horário, na chamada, mostra todos os gols em 20 minutos. O resto da hora e meia que tem de programa é a atuação desses sujeitos do fato desportivo. Então, assim, eu penso que eles são esquecidos em todos os sentidos, até mesmo no nosso meio jurídico. São poucos os eventos de direito desportivo que trazem a figura dos árbitros. Eu sou uma defensora nata das minorias. A minha briga agora é pela presença maior das mulheres no direito desportivo. Vocês imaginem como é o preconceito, né, da presença feminina num ramo do direito frequentado 99,9% por homens apenas. Quando nos convidam para os congressos... Não, já é um absurdo não explorarem o futebol feminino, que eu particularmente acho muito mais bonito que o futebol masculino, porque o futebol masculino tem aquele do arranque, da trombada. O futebol feminino, as moças não querem se machucar. Então, os lançamentos de bola no futebol feminino, onde elas colocam a bola, a precisão, o drible, não tem muito contato físico, perfeito o futebol, muito mais bonito. Revoltante, conversas de bastidores, não é? Que, por exemplo, o uniforme delas deveria ser um pouquinho mais sensual, para ficar atraente o jogo e isso chamar a atenção de patrocinadores. Como mulher, como jurista, eu me sinto extremamente ofendida. O senhor acredita que às vezes somos convidadas a participar de eventos precisamos convidar mulheres para enfeitar a mesa do debate? Eu não quero enfeitar a mesa de debate nenhum, eu sou uma estudiosa, eu quero ser convidada para dizer um pouco daquilo que estudei. Não é? Então, a minha luta pela presença das mulheres no direito desportivo, pelo reconhecimento do direito dos árbitros, enfim, pela valorização do futebol feminino, enfim, lutar pelas minorias. Nós não somos minorias no sentido de quantidade. São a maior parte da população. Exato. Segundo meu pai, que tem bem mais idade que eu, foram as melhores pessoas com quem ele trabalhou, foram as mulheres. Toda vez que vem uma mulher aqui, é uma delícia o programa, porque quando eu chego, já tem uma lista com as perguntas, todos os assuntos certinho. Não só a senhora também, mas todas as mulheres são muito organizadas. Eu acho que, eu vejo isso também, as minorias, os homossexuais e tal, você vê, todos eles acabam se destacando na área profissional de uma maneira, não só porque a gente... de alguma maneira
tem preconceito ou não, mas eles se destacam na área profissional pelo profissionalismo, pela exatidão, porque eu acho que acabam sendo vítimas também e querem sobrepor. A gente acaba sendo levado a se dedicar em dobro, porque enquanto nessa área do direito desportivo mesmo, parece ser natural que os homens tenham as portas abertas, para nós mulheres não é exatamente assim. Mas é uma luta que eu já assumi como minha e enquanto eu puder, farei essa defesa. Não, eu tenho certeza que vocês vão acabar ganhando mesmo, porque não há nada que diga que alguém é melhor ou pior que o outro, a não ser numa disputa física. Porque o mais forte acaba recebendo. Mas depois, dizem na área criminal, depois que inventaram a pólvora, acabou isso também. Exato. Certo? E outra coisa, doutor Gustavo, na verdade não eu participo inclusive de alguns movimentos que objetivam fazer eventos de direito esportivo só com mulheres, né? Temos aí um programa que se chama Elas Têm Algo a Dizer. Eu participo porque entendo que essa é a fase inicial da luta, mas eu não acho que a gente deva ter isso, nem eventos só de mulheres, nem só de homens, que participemos todos. De seres humanos. Exato, que sejamos convidadas e eles convidados, porque nós entendemos daquele tema, porque nos destacamos no estudo daquele assunto. É assim que eu penso, não é? Eu ainda brinco, a gente precisa perder esse papel de beijo gay em fim de novela. Não quero sensacionalismo para nada, é natural. Não é que um homem... Eu já acho chato ver duas pessoas se beijando na rua, sendo hétero, homo. Exato. Eu já acho, eu não gosto nem de ver cachorro se lambendo lá, essas coisas é para intimidade. Mas não precisa ficar fazendo na rua, em restaurante. Você vai no restaurante, tá o casal lá dando um mar. Eu coloquei no sentido assim, da gente botar o foco nisso como se fosse uma coisa fora do comum, natural. Nós somos seres humanos, essa é a classificação. Gente que estuda, fim. Exatamente. Por isso a doutora sempre, quando falar de futebol aqui, não vem nenhum homem no meu programa, não sei eu, vem a doutora. E lembrando que é o Outubro Rosa, eu não sou assim muito participante dessas coisas assim, deu uma falha na minha personalidade, eu talvez seja mais egocentrado, mas eu me lembro sempre daqueles que se dedicam ao próximo. Queria destacar aqui o meu querido amigo Ederaldo Joel Benetti, que fez uma festa lá para as crianças do CACAN, que há 20, 30 anos se dedica àquelas crianças, a todo o pessoal do Rotary, do Lions Club, da APAI, de todas as associações que visam o bem do próximo, principalmente daqueles que estão desprotegidos, são os esquecidos. Na pessoa do Ederaldo Joel Benetti, uma pessoa que eu realmente venero como amigo, como homem. Eu parabenizo a todos aqueles que se dedicam a ajudar o próximo, entre os quais a doutora que está aqui defendendo o direito de isonomia dos árbitros, é um advogado defendendo o juiz, né, doutora? Sim, isso, um advogado defendendo o juiz. Bom, eu queria que a senhora desse as seus conselhos finais à nossa seleta audiência, porque o nosso tempo já acabou. Eu agradeço mais uma vez, doutor Gustavo, e a todos vocês que gastam aí um tempinho ouvindo a gente. Muito obrigada, sempre um prazer muito grande estar aqui. E renovo que o direito é uma paixão, e o que eu fiz foi juntar as duas coisas, a paixão pelo direito e pelo esporte. Nós temos aí os vestibulares à vista, o vestibular da nossa querida Unimar, e vocês optando pelo direito, a gente se encontra por lá para continuar essa luta pelo direito desportivo. Que a doutora também é professora lá, né? Sim, sou professora lá, tenho a honra de fazer parte daquele time de campeões. Muito bem. Bom, um abraço a todos os antigos colegas da Unimar também. Bom, eu queria despedir desse programa lembrando você, meu querido cidadão marinense, que aquele grande negócio imobiliário daquele negócio imobiliário de uma das maiores empresas de Marília está meio suspenso, porque os irmãos adotivos que decidiram lá, estavam decidindo se ia vender ou não, eles acharam que 10 pagamentos de 200 mil não servia e eles querem mais, e está um problema isso daí. É uma coisa porque Marília inteira anseia saber essas histórias de novela, se vai acabar, se não vai acabar, o que vai acontecer. Esse é um assunto. O outro assunto é lembrar que estão pegando até o Cunha, livrando a Dilma por um tempinho, mas já vão atrás dela de novo. O rapazinho lá da Odebrecht também vai acabar. Vocês que
pegam dinheiro público. Vocês são gente corajosa, hein? Parabéns a todos pela sua coragem. E uma disfarçatez nós continuarmos a ser governados, até entre aqueles que lideram, pessoas que não estão ligadas ao desenvolvimento do povo. Aqueles que cuidam dos pobres, dos coitados, estão por conta própria levantando bandeiras e salvando gente. Aqueles que deveriam cuidar do interesse do público, das vias, da água, do próprio ambiente, num tempo de chuva desse aqui, que não tem chuva, ninguém está com campanha para economizar água, não tem nada disso. Está tendo uma inversão de valores que eu fico pasmo, mas vou registrar a partir de agora, todo o programa, eu vou registrar algo que me deixa pasmo no âmbito social, sabe, doutor? Eu vou fazer isso uma norma, porque não vai faltar assunto. Hã? Impressionante, não vai faltar assunto. E não que eu tenha que preencher o programa aqui com assunto, porque o programa é curtinho, os nossos convidados são sempre de interesse, mas é algo que eu vou começar a destacar. Aquilo que me deixa pasmo. Bom, me despeço de todos, desejando, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.